Vamos falar da primeira evidência? Bora. Como que a gente consegue perceber isso no livro de Hebreus, Lucas? Vamos lá. Eu vou ler aqui À vontade. dos versículos 1 a 4. Está assim Uhum. escrito, Hebreus 10, dos versos 1 a 4. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano, se fazem comemoração dos pecados. Algumas traduções está recordação. Verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tirem os pecados. Dos versículos 1 a 4, é Jesus representado no Antigo Testamento, de uma forma muito simples. O verso 1 diz o seguinte, e tendo a lei a sombra, um conceito de sombra muito simples. A sombra é uma interrupção da luz que é projetada por uma substância. Você precisa de luz e você precisa de uma substância. Por exemplo, o estúdio está iluminado, vou colocar meu celular, que é uma substância, vai fazer a luz, vai fazer a sombra. Nós olhamos para a sombra, às vezes, muitas das vezes nós não conseguimos distinguir qual é o objeto ou a substância. A lei é a sombra, mas precisa de uma substância. Quem seria essa substância em que a lei se encontra sendo sombra? Nós sabemos que em Gálatas, Paulo vai dizer que a lei é o pedagogo, o aion, que conduz a Cristo. Então, a lei é a sombra e Cristo é a substância. A lei aponta para Cristo. Certo? Olhando para a lei, nós não conseguimos enxergar a total revelação. Por isso que é sombra. Mas na substância que é Cristo, nós conseguimos entender a lei. E veja, aqui o texto está dizendo que os sacerdotes ofereciam todos os dias aqueles sacrifícios, os mesmos sacrifícios. Repetido. Porque não pode purificar os ministrantes e muito menos a consciência, porque é impossível que o sangue dos animais purifiquem os pecados. Feito ali. O senhor sabe melhor do que eu, como professor, que existia o ato da expiação. Sim. O ofertante leva a oferta, né? Ele é entregue e a culpa do pecado é transferida para aquele animal e ele recebe o perdão. Na expiação, como funcionava? A palavra expiar, hebraica, né? Uhum. No sentido de cobrir ou expiar. E cobrir o pecado. Pano por cima da sujeira, para ser simples, né? Um pano por cima da sujeira. Era de fato cobrir. Por quê? Era sacrifício feito por um animal e não por uma pessoa. A natureza da oferta era diversa. Vou te dar um exemplo. Não era ofender Perfeito, humano. perfeito. Sim. Lá em Romanos capítulo 5, do verso 12, diz que o pecado entrou no mundo através do pecado à morte, certo? Uhum. Nós sabemos que a desobediência entrou por um homem. Quem seria esse homem? Adão, certo? E lá, Paulo faz distinção entre o primeiro e o último Adão. Legal. O primeiro Adão, aquele do jardim, e o último Adão referindo-se a Cristo. Uhum. Por meio de um, veio a desobediência para todos e a morte para todos. E através de um, que é Cristo, veio a justiça para todos. Sim. Então, o pecado entrou por intermédio de Adão. Natureza certa teria que ser a mesma daquela que trouxe o pecado. Ou seja, teria que vir em carne, teria que ser um humano. Lá em Romanos 8:3, diz que Cristo venceu o pecado na carne do pecado. Sim. Ou seja, a natureza do sacrifício já é a mesma. É por isso que o sacrifício dos animais não poderiam purificar de todos os pecados. Por que não poderiam? Porque a natureza não é a mesma. Então, Animal, ser humano, ser humano. perfeito. Animal. Uhum. Aí, por que é representado aqui no Antigo Testamento? Vejamos. Lá em Êxodo capítulo 12, um texto muito conhecido, para nós sermos simples aqui, fala a respeito da Páscoa. E para se ter a Páscoa, tinha alguns elementos, tinha ervas amargas, cálice, mas também Cordeiro. tinha o cordeiro. Tinha que ter o cordeiro. Nós costumamos pregar o seguinte, que na casa dos israelitas não houve morte. Teve o cordeiro. O cordeiro morreu antes. O cordeiro já substituiu o primogênito. Lá no Egito, não tinha cordeiro. Mas para quem estava, ainda que dentro do Egito, geograficamente dizendo, para Israel tinha o cordeiro. Então aqui está uma diferença em quem é israelita e quem é egípcio. A diferença. Todos sabem que a morte vai passar. Mas só quem é israelita tem a senha do livramento. É o sangue nos umbrais da porta. Uau. É o substituto. E aí como que nós vamos ligar a Cristo aqui? Em Êxodo capítulo 12, verso 46, diz que o cordeiro, você come a carne, mas não pode comer os ossos. Certo?
Salmo 34, verso 20, diz que nenhum de seus ossos será quebrado. Aí, João, capítulo 19, verso 34, os soldados romanos querem testificar que os 3 crucificados estão mortos. Tem o lado à esquerda e o Salvador no meio. Quebraram as pernas dos ladrões. Quando chegou em Cristo, o soldado não lhe quebrou as pernas. Cumprimento da profecia lá de Êxodo 12 e Salmo 34, 20. Não lhe quebrou, mas lhe furou com uma lança onde saiu sangue e água. Veja, o João Batista, ele havia pregado no deserto dizendo que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira, ele não cobre. Ele tira o pecado do mundo. Então Jesus, ele é o Cordeiro. Exatamente. Legal. Jesus é representado no Antigo Testamento porque representa o Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que não cobre, mas ele tira o pecado. Veja, casa que tem sacrifício recebe livramento. O sangue, o Cordeiro é o substituto. A morte veio antes. A morte precisava passar por todo. Uma lei de Deus precisa ser feita. Só que o Cordeiro é o nosso substituto. E é interessante que um cordeiro por cada família, mas se a família for pequena, pode dividir o cordeiro. Sim. Entende? Então o segredo é estar dentro de uma casa onde houve o sacrifício.